Bom, pessoal, vamos começar. Primeiramente, bom dia a todos, né, que estão aqui hoje. Esse é o nosso primeiro workshop sobre escorpionismo no território Entre Rios, Piauí, Brasil. Esse é um evento vinculado ao projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, Escorpião Não, a extensão universitária aliada à prevenção do escorpionismo no território Entre Rios. Eu sou o Randerson Pinheiro, sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Piauí. Esse evento é organizado em parceria com o professor Dr. Paulo Roberto Ramalho Silva, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade, e com a professora Juliana do Nascimento Bendini, professora doutora vinculada à Universidade Federal do Piauí, campus Picos. Bom dia, A gente. professora Juliana está aqui com a gente também hoje. Hoje a gente vai começar o nosso workshop falando um pouco sobre a biologia desses animais, né? E nós temos aqui com a gente hoje a Bianca, a mestre Bianca, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal do Piauí. Ela foi estagiária no Laboratório de Bioecologia e Sistemática de Artrópodes da UFP, foi monitora na coleção de História Natural da nossa universidade também, e atualmente a Bianca ela trabalha com taxonomia de escorpiões em um dos programas que mais se destaca hoje na nossa universidade. Então, agradeço demais, Bianca, pela presença hoje aqui, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E você pode ficar à vontade para colocar sua apresentação e conversar um pouco com a gente hoje aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez. Certo, vou projetar aqui na apresentação. Certo. Só um detalhe, pessoal, enquanto a Bianca apresenta, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat. Depois que a apresentação dela terminar, a nossa monitoria vai organizar todas essas perguntas e aí uma das monitoras da gente vai fazer as perguntas para a Bianca e ela responde, tá? No final a gente faz essa conversa mais informal para responder qualquer pergunta que vocês tiverem durante a apresentação. Vocês colocam no chat mesmo, aí eu vou pedir que vocês coloquem. Na hora da pergunta, coloca seu nome, sua instituição e a pergunta que você quer fazer, tá? Que aí no final a gente reúne tudo e faz as perguntas para a Bianca. Pode começar, Bianca. Obrigado. Certo, primeiramente gostaria de agradecer ao convite e também a presença de todos que aqui estão nessa manhã de sábado. Hoje irei falar sobre a biologia, identificação e comportamento dos escorpiões, aqueles que ocorrem especialmente no estado do Piauí. E para começar, eu lanço uma pergunta para vocês refletirem. Você saberia dizer quem é um inseto e quem é um aracnídeo com base nos organismos que temos disponíveis na imagem? Até parece uma pergunta simples de responder para quem é de áreas das ciências da natureza ou áreas correlatas. Só que a maioria das pessoas se confunderiam, né, em dizer que um escorpião ou uma aranha também é um inseto. Então, nessa imagem, nesse slide, temos dois grupos distintos, que é o grupo dos insetos, que inclui as abelhas, as borboletas, os gafanhotos, as formigas, joaninhas, louva-a-Deus, baratas, cupins, uma variedade de animais. E o grupo dos aracnídeos, que inclui as aranhas, escorpiões, e até outros organismos que não são tão conhecidos assim. Mas o que diferencia esses dois grupos são algumas características. Por exemplo, os insetos têm a cabeça bem definida na região anterior, na região central está o tórax e na região posterior está o abdômen. Esses organismos, eles possuem 3 pares de pernas, ou seja, 6 pernas
locomotoras. E a depender da espécie que se trata, pode apresentar um par de asas, ou dois pares de asas, ou nenhuma asa, como, por exemplo, os tatuzinhos de jardim. E também apresentam um par de antenas sensoriais. Esses animais, eles apresentam olhos compostos formados por muitos omatídeos, que são essas pequenas estruturas aqui que juntas formam os olhos. E na fase do seu desenvolvimento, eles passam por um processo de transformação, conhecido como metamorfose, ou seja, a fêmea coloca os ovos, posteriormente se transforma em uma larvinha, depois em uma pupa, até se transformar na forma de um adulto, que é a que mais conhecemos, que é a que mais vemos, né? Como, por exemplo, uma borboleta adulta. Os aracnídeos, eles fazem parte do filo Artrópoda, da classe Arachnida, e o escorpião, alvo da presente palestra, faz parte desse grupo, assim como as aranhas, os ácaros e carrapatos. Até organismos que não são tão conhecidos da população em geral, como os ricinúleis, que é esse bichinho aqui aveludado, os esquizômidas, que são quase imperceptíveis ao olho nu. E também os palpígrados. Esses bichos, eles não são tão conhecidos quando se trata de um escorpião ou uma aranha, né, em relação ao ponto de vista da população em geral. E esses animais, eles surgiram entre 450 e 425 milhões de anos no Siluriano. Primeiramente, eles habitavam o ambiente marinho, só que posteriormente, devido ao processo evolutivo, eles ocuparam o ambiente terrestre. E eles exibem uma morfologia notavelmente conservada ao longo dos anos, quando pegamos um organismo dos dias atuais e comparamos com os registros fósseis. Na principal obra do Linneu, o Sistema Naturae, que Linneu era considerado o pai da taxonomia moderna, ele classificou os escorpiões como insetos, com apenas 5 espécies conhecidas. Só do gênero Scorpion, só que essas espécies foram reconhecidas como um grupo à parte só a partir do século XIX, que é uma classificação que perdura até os dias atuais. E os escorpiões, eles têm o corpo dividido em 2 tágmas, diferente dos insetos, que tinha a cabeça bem definida, o tórax e o abdômen. Os escorpiões, eles apresentam um cefalotórax na região anterior, ou seja, a cabeça está fundida com o tórax, e na região posterior está o abdômen. O abdômen ainda se divide em 2 partes, que é a mesossoma, que corresponde ao meio, eu penso assim, meio, de mesossoma, e metassoma, que é a parte final, que chamamos de cauda. Na região anterior está esses apêndices aqui, ó, modificados, que são conhecidos como pedipalpo. É uma estrutura de extrema importância, porque ajuda o animal a capturar as presas, a se defender de predadores,
Também serve durante a reprodução. Eles apresentam essas mãos modificadas, que parecem duas garrinhas dessa forma, e chamamos elas de chela. E aqui na região central está as quelíceras, que é a região bucal desse animal. Diferentemente dos insetos, que possuem 3 pares de pernas, os escorpiões apresentam 4 pares de pernas, 8 pernas. E na porção do metassoma, da cauda, temos 5 segmentos metassomais, que ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse último aqui não, apesar de ser um segmento modificado, chamamos ele de telson, que é onde está o aguilhão, que eita, não veio a palavra, está ligado ao telson, que é onde é o órgão inoculador de veneno. E bem na região posterior, bem na extremidade dessa estrutura, tem uma pequena abertura, que é onde sai o veneno. E aqui é a vesícula de veneno, onde são produzidos o veneno desse animal. Quando viramos ele na região ventral, essa parte aqui chamamos de região dorsal. Aí, quando viramos ele, está a parte ventral, que é essa parte aqui do animal. Na parte ventral, temos essa pequena estrutura aqui, que chamamos de externo. Essa estrutura tem função de proteger os órgãos internos e também ajuda a gente a diferenciar as famílias. Abaixo do externo está o opérculo genital. Nas fêmeas é por onde entra os espermatozoides e nos machos é por onde sai o hemiespermatóforo ou espermatóforo, que é o órgão genital dos machos. E abaixo do opérculo genital está os pentes. Chamamos de pente porque essa estrutura parece muito com o pente que penteamos nossos cabelos. E cada pente é formado por vários dentes. Essa estrutura é muito importante, pois ajuda o animal a explorar o substrato, perceber o ambiente que ele está localizado. Tem também tem função também de detecção de feromônios sexuais e também ajuda a localizar o hemiespermatóforo, que vamos ver mais à frente na parte de reprodução. Na região ventral tem também os espiráculos, que é por onde esses organismos realizam as trocas gasosas, ou seja, onde ocorre a respiração. E eles apresentam estruturas quimiorreceptoras, que detectam substâncias no ambiente, ou mecanorreceptoras, que detectam estímulos no ambiente. Um exemplo dessas estruturas mecanorreceptoras é a disposição de cerdas no metassoma. Então, o organismo desses animais é coberto por várias cerdas, em algumas espécies mais, outras menos, depende muito do grupo de espécie. E a disposição dessas cerdas em uma determinada espécie, em um determinado grupo de botriúros, que é um gênero de escorpião, a disposição que essas cerdas estão organizadas, veja, que aqui estão bem organizadas, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, e essa disposição
a organização dessas cerdas ajuda a gente a separar os grupos, a separar e separar as espécies. Mas o corpo desses animais também tem essas cerdas aqui, ó, que conhecemos como tricobótrias. Essas tricobótrias são cerdas especializadas. Elas ficam dentro de uma cavidade, elas são bem alongadas e afiladas, e elas são capazes de detectar vibrações no ambiente. E aqui é um exemplo de uma espécie onde tem várias cerdas na sua perna. No final da perna tem um par de unhas que ajuda o animal também a sentir o solo, a andar em ambientes que não são tão planos, como, por exemplo, paredes, entulhos, frestas de rochas, dentre outros locais. E os olhos desses animais são sensíveis. Por quê? Porque eles conseguem enxergar a luz, mas não conseguem formar a imagem, apesar da quantidade de olhos que eles têm, dependendo da espécie. Por exemplo, eles possuem um par de olhos centrais, nas laterais pode ter de 2 a 5 olhos, mas essa quantidade ela serve para captar mesmo a luz, não forma imagens e não forma imagens. Diferentemente dos insetos em geral, os escorpiões, eles não passam por metamorfose. Quando a fêmea gera novos filhotes, a forma que eles têm de filhote, eles vão ter a mesma quando se tornar um adulto. O que pode mudar é a pigmentação, porque algumas espécies nascem sem nenhuma pigmentação, só posteriormente, após o processo de crescimento, é que esses organismos vão ganhando uma coloração. Atualmente, existem mais de 2.884 espécies identificadas em todo o mundo, só que esperamos que esse número seja bem maior, devido à quantidade de espécimes que se tem disponíveis em coleções científicas, esperando a sua descrição. Fora também aqueles organismos que ainda nem sequer foram coletados. Esses organismos, eles vivem em uma grande variedade de ambientes, desde desertos, que são considerados ambientes secos, até florestas tropicais úmidas, e vivem abrigados em troncos apodrecidos, em folhiço, abaixo ou entre pedras, no interior de cavernas e no interior de tocas. E esses abrigos oferecem proteção contra a radiação solar para evitar a perda excessiva de água por evaporação, além de protegê-los contra possíveis predadores. Eles só não habitam as regiões polares. São animais que saem para forragear, ou seja, para procurar alimento durante o turno da noite. Durante o dia, eles ficam escondidinhos em seus esconderijos. E eles desenvolveram uma estratégia de forrageamento, que é do tipo, senta e espera. Quando saem para forragear durante a noite, eles procuram um ambiente propício. Chegou nesse ambiente,
para e fica esperando a presa passar. Os escorpiões, eles se alimentam de uma grande variedade de insetos, sendo, a depender do tamanho, até gafanhoto e pequenos vertebrados, mas pode se alimentar de grilos, baratas. E esses animais, eles apresentam uma característica bastante marcante, ou seja, eles florescem sob a luz ultravioleta, graças a uma proteína que tem no seu exoesqueleto, conhecida como riboflavina. Quando vamos ao campo, geralmente, dependendo da potência da lanterna e do tamanho do escorpião, conseguimos enxergar um bicho até 5 metros de distância. A coleta desses animais ocorre durante o turno da noite, onde a gente fica apontando a lanterna para a vegetação. Geralmente brilhou, pode ser um escorpião. Por que pode ser? Porque algumas sacolas que ficam na vegetação, quando o ambiente não está limpo, também reflete a essa luz. E os estudos em relação aos escorpiões nos últimos anos, desde a descoberta desse mecanismo, evoluiu bastante, porque relativamente, dependendo do ambiente, é bem mais fácil coletar essas espécies sem precisar colocar armadilhas. E a reprodução, pessoal, ela começa com a iniciação, quando o macho e a fêmea se encontram. A fêmea reconhece o macho como um parceiro e não como uma presa. E aí o macho, ele conduz, deixa eu abaixar aqui o volume, ele conduz a fêmea a uma dança, onde ele puxa ela de um lado para o outro. Pode acontecer também toques no metassoma. A fêmea geralmente é maior do que o macho, e esse ato ele pode durar de poucos minutos até 48 horas. E após esse processo de iniciação, onde rola aquele primeiro encontro, ambos se conhecem, o macho vê se a fêmea está receptiva. Lembra dessa estrutura aqui, ó, que é conhecido como opérculo genital? Sai dessa estrutura aqui do macho uma estrutura que é conhecida como espermatóforo. Essa estrutura aqui. Só que, a depender da espécie, esse órgão ele pode ter outras formas, pode ser mais afilado, mais achatado, em algumas espécies não é tão esclerotizado, ou seja, não é tão endurecido, é apenas um filamento. O macho, quando termina esse processo de dança, né, o macho deposita essa estrutura no solo. E aqui nessa região central está o saco, onde tem os espermatozoides. O macho conduz a fêmea para cima dessa estrutura, posicionando o seu opérculo genital. O mesossoma da fêmea se abaixa, que é essa região aqui central. O opérculo genital da fêmea se abre e alguns mecanismos que interagem em forma de gatilho, fazendo com que essa estrutura aqui libere os espermatozoides e entre no opérculo genital da fêmea. Essa estrutura aqui fica no solo, não entra no organismo da fêmea.
E o macho leva de 3 a 6 dias para produzir uma nova estrutura dessa, mas ele tem um par. Então, ele usou um, ainda fica outro disponível e o outro em produção. O período de gestação da fêmea dura geralmente de 45 a 60 dias, mas é algo relativo, que geralmente as espécies que apresentam um tamanho maior em comparação às outras pode durar até mais. Durante esse processo de gestacional, a fêmea fica bem mais robusta devido ao desenvolvimento dos filhotes. Quando a fêmea vai dar à luz aos filhotes, ela forma uma espécie de cesta, que está aqui nessa primeira imagem com as pernas dianteiras. Posteriormente, os filhotes vão saindo pelo opérculo genital, sobem por as pernas, pela cesta, e vão para cima do dorso da mãe. E ficam todos organizados aqui em cima até a primeira muda. Então, a fêmea, ela tem um cuidado parental com seus filhotes. E muitas vezes, quando há uma escassez de alimento, os filhotes, eles se alimentam da mãe. E esse processo se chama madrifagia. Depois que saem do dorso da mãe, após a primeira ou a segunda muda, ocorre o processo de dispersão. Aí eles viram independentes, cada um vai pagar suas contas. Mas brincadeiras à parte, cada um vai procurar um abrigo, alimentação, uma parceira, e assim vão viver o resto da sua vida separados. Mas há outro tipo de reprodução que é conhecida como partenogênese, que é um tipo de reprodução assexuada, onde uma fêmea ela pode gerar descendentes sem a necessidade de um macho, ou seja, sem que ocorra a fecundação. Então, o óvulo não é fecundado, mas elas dão origem a novos indivíduos. E esse processo é muito comum em duas espécies de escorpiões, que é conhecidos como Titius cerulatus, que é o famoso escorpião amarelo, e também Titius stigmurus, que é o famoso escorpião amarelo do Nordeste. Nem todas as espécies de escorpiões se reproduzem dessa forma, é uma pequena parte. Eles trocam de pele para crescer. Esse processo é conhecido como muda e pode durar de 5 a 7 vezes ao longo da sua vida. Quando vão realizar esse processo, eles ficam imóveis para que todo o exoesqueleto saia e que não fique nenhuma parte dessa estrutura antiga presa no seu organismo, porque assim pode evitar que esse organismo se locomova bem, ficando restos de pele, por exemplo, nas suas pernas ou no seu metassoma. E eles podem viver entre 3 a 8 anos na natureza e algumas espécies em cativeiro podem viver até 15 anos. Esses organismos ainda são classificados como sinantrópicos ou restritos. Organismos sinantrópicos
Eles são escorpiões capazes de se adaptar a ambientes modificados pelo homem, como, por exemplo, zonas urbanas, construções em ambientes onde havia anteriormente uma vegetação, vivem muito bem em entulhos, em construções, e dessa forma eles são considerados como organismos generalistas, devido à sua capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. Então, uma característica marcante dessas espécies é que eles apresentam uma ampla plasticidade ecológica, que é essa capacidade de se adaptar em ambientes que não são tão favoráveis como esgotos, bueiros, entulhos, ambientes que não estão limpos, e também onde oferece abrigo, para esses animais. Tem uma alta taxa de fecundidade, como, por exemplo, as espécies Titius stigmuras e Titius cerulatus, que se reproduzem através de partenogênese e se reproduzem em um período muito curto em um grande número de filhotes. Tem um comportamento oportunista, não tem uma alimentação específica, mas sim generalizada, se alimentando do que estiver disponível no momento. Tem uma alta capacidade de dispersão devido à sua elevada plasticidade ecológica, e também são considerados como restritos. São escorpiões que dependem de condições ambientais muito específicas para sobreviver, como, por exemplo, espécies que vivem em desertos, em florestas, em cavernas. Dessa forma, eles são considerados como especialistas ecológicos. E uma das características marcantes desses animais é a baixa tolerância a mudanças ambientais. Por exemplo, não teria como uma espécie de ambiente cavernícola, como é o exemplo dessa espécie aqui, Trogloropalurus translúcido, é um ambiente cavernícola, ele não ele até poderia viver em um ambiente de deserto, mas não iria durar muito tempo, porque ele tem uma baixa tolerância a mudanças ambientais. Então, o ambiente tem que ser específico desse organismo de acordo com o ambiente que ele vive, como, por exemplo, ambientes cavernícolas que são mais úmidos. Não daria certo ele viver em um ambiente desértico, por exemplo. Eles apresentam uma alimentação menos especializada em relação aos organismos sinantrópicos, tem uma menor capacidade de dispersão, ou seja, não tem essa facilidade de se adaptar a qualquer ambiente. A reprodução é mais lenta porque ocorre de forma sexuada, então o macho ele tem que encontrar uma fêmea, a fêmea tem que estar receptível, e são organismos muito difíceis de encontrar, devido ao ambiente que vivem. Por exemplo, essa espécie aqui, cavernícola, não é tão fácil encontrar, não é tão fácil encontrar uma caverna aqui na região que moramos, e também não é tão fácil encontrar ela, porque apesar de chegar, você pode chegar lá no ambiente que ela abriga, mas muitas vezes sair de lá com mãos abanando, apesar de ter registros dessa espécie naquele lugar.
Mas esses organismos, eles desenvolvem uma importância ecológica, pois são bioindicadores de qualidade ambiental, ou seja, vivem em ambientes que não foram modificados pelo homem, são vulneráveis à fragmentação de hábitats e à degradação ambiental. Algumas dessas espécies são endêmicas, ou seja, ocorrem apenas naquele determinado lugar, e são poucos estudados devido à dificuldade de encontrá-los. Mas, afinal, o que é escorpionismo? Escorpionismo é o nome dado ao quadro clínico causado pela picada desses escorpiões em seres humanos. Então, todas as espécies possuem o ferrão e produzem o veneno. Só que nem todas as espécies são capazes de ocasionar acidentes graves em seres humanos. É uma pequena parte das espécies. E algumas espécies, elas causam acidentes mais graves devido às propriedades neurotóxicas do veneno que atinge o sistema nervoso. E um exemplo disso é essa espécie aqui, conhecida como Titius cerulatus, que é o campeão em acidentes com escorpiões no Brasil. A picada desses animais pode ser de duas formas: picada seca, onde o veneno não é inoculado, ou com veneno, que é quando o veneno é inoculado. Já me falaram que levaram uma picada de escorpião e as características que deram parecia muito com o Titius cerulatus. Eu falei, tenho certeza que foi uma picada seca, porque você foi picado e não sentiu pelo menos um tremor, um formigamento na língua, uma sudorese excessiva. Então, com certeza, ou você foi picado por uma espécie que não tem importância médica, ou você levou uma picada seca. E essas picadas, elas ocorrem com maior frequência nas mãos e nos pés, devido o pé está mais próximo do substrato e as mãos quando você vai manipular algum objeto. E, então, existem muitos relatos na literatura, reportagem, que tratam sobre a picada de escorpiões, desde acidentes leves, moderados, até acidentes fatais, como foi o caso dessa menina de 5 anos, que morreu por uma picada de escorpião, enquanto brincava com amigos na Bahia. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. Mas há alguns casos que as pessoas só sentem algum mal-estar, algum formigamento na língua, sudorese excessiva, taquicardíaca, mas depende muito da espécie que você é picado. No Brasil, há cerca de 190 espécies conhecidas. Dessas espécies, dessas espécies estão distribuídas em 6 famílias, que são conhecidas como Botriuride, Butide, Cactide, Ormuride, Ananteride e o Escorpide. Dentre essas espécies, dentre essas famílias,
uma chama bastante atenção por agrupar as espécies que são de importância médica, que é a família Buthidae. Ela agrupa as espécies que são, assim, vamos falar que são as mais perigosas no Brasil, que tem a Titius obscurus, Titius baiensis, Titius stigmurus e Titius cerulatus. Essa última espécie, o Titius cerulatus, ela tem uma ampla distribuição em todo o Nordeste brasileiro, sendo encontrada em regiões domiciliar em Teresina. Já Titius stigmurus, apesar dela ocorrer em todo o Nordeste, boa parte do Brasil, não há registros dela ainda no Piauí. E as famílias que temos no Piauí são duas, conhecidas como Botriuride, que apresentam o externo linear e estreito, e a família Butide e Ananteride, que apresenta o externo triangular. Piauí temos 11 espécies conhecidas, que são Botrurus asper, Botrurus rochai, Jaguari agamemnon, Jaguari roche, Titius stigmurus, Titius pusillus, Titius confluensis, Titius maranhensis, Ananteris balzani, Ananteris bonito e Physochthonus debris. Então, todas essas espécies ocorrem no Piauí. A espécie Botrurus rochai é uma espécie que foi descrita antigamente, há muito tempo atrás. Ela foi descrita por um pesquisador conhecido como Melo Leitão, em 1932. Chama bastante atenção devido à sua ampla distribuição geográfica, habitando todo o Nordeste brasileiro, abrigando o Cerrado e a Caatinga. Vivem em folhiço, em troncos apodrecidos, e podem se diferenciar de outras espécies por possuir esse dente aqui, ó, um dente basal nas quelíceras. E essa característica, ela foi relatada em 1990. Então, temos que levar em consideração para descrição e reconhecimento das espécies, trabalhos de referência, trabalhos que são renomados, que muitas pessoas já utilizaram e esqueci o que eu ia falar. Mas temos que levar em consideração outras características também, como, por exemplo, lembram daquela estrutura chamada tricobótria, que é aquela cerda especializada que fica dentro de uma cavidade? Pois bem, essas cerdas estão presentes também na mão do animal. Nessa espécie em particular, apresenta 6 tricobótrias ventrais. Então, quando vamos identificar uma espécie, contamos posicionamos de uma forma que seja perceptível essas tricobótrias. Geralmente usamos a lanterna ultravioleta para enxergar. E contamos, ó, 1 tricobótria, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa espécie tem 6 tricobótrias ventrais. Mas isso é muito relativo dentro do grupo Rochae, em comparação com outras espécies, pois pode ter uma variação, pode ter espécies que tem 4, 5 ou até 17, que é uma espécie que eu descrevi recentemente, que foi algo surpreendente, pois a gente nunca tinha visto um bicho com tantas tricobótrias ventrais. E observamos também se as últimas tricobótrias juntas formam um triângulo.
observamos as carenas do quinto segmento do metassoma. Essa região aqui é a região ventral do animal. E nessa espécie, as carenas juntas, as carenas medianas juntas, elas formam uma espécie de arco. Levamos em consideração também o órgão genital dos machos. Por quê? Porque essa estrutura anterior, ela pode ser mais afilada, mais alongada, pode ser mais curta. Igualmente essa região aqui, a posterior, que chamamos de região basal. Esse espinho central, ele pode ter esse espinho aqui, ó, central, ele pode ter diferentes formas, pode ser mais longo, mais curto, mais afilado. Então, pessoal, às vezes não é tão simples identificar uma espécie só visualmente, como eu falo, através de forma visual. Você pegou a espécie e fala assim, essa espécie é Botriurus rochai. Não, você tem que levar em consideração você tem que levar em consideração outras características. Há grupos que é muito fácil identificar visualmente, assim, sem precisar de uma pesquisa mais aprofundada. Mas há outros que já precisa de de um maior detalhamento para ser identificado. E assim como as espécies do gênero Botriurus, essa espécie chama bastante atenção, porque o macho, ele tem esse espinho aqui, ó, na base do dedo móvel do pé de pau, que só os machos que apresentam essa estrutura, que serve para ajudar a fixar, a segurar a fêmea durante a dança. Tem também a espécie Botriurus asper, que os machos, eles medem de 21 a 34 milímetros e as fêmeas de 30 a 40. Geralmente, nessa espécie, as fêmeas são maiores do que os machos. Essa espécie, ela apresenta uma coloração avermelhada ou amarronzada, tem essa faixa aqui, longitudinal, bem definida, amarelada, nos tegitos. Ó, veja aqui, essa espécie aqui, ela já tem 5 tricobótrias ventrais, diferentemente da anterior, que tinha 6 tricobótrias ventrais. E os machos dessa espécie também apresentam o espinho na base do dedo móvel do pé de palco. É uma espécie que vive em folhiço, em tronco apodrecido. Tem uma ampla distribuição geográfica em todo o Nordeste brasileiro, mas já há registro dessa espécie em outros ambientes, como, por exemplo, no Distrito Federal, que foram encontradas nesse local devido à expansão urbana, e aqui em Minas Gerais, que foram encontrados registros também devido ao transporte acidental por humanos. Tem também a espécie Ananteris balzani, que é da família Ananteridae. Essa espécie, ela chama bastante atenção devido à sua coloração amarronzada, mas as pernas desse animal, gente, vou pedir só licença um minuto para eu pegar um copo de água, que minha água acabou e minha garganta está coçando. Volto em 2 minutos.
Voltei, gente, vocês estão me ouvindo, né? Desculpa, mas bem, voltando. Ananteris bausani é uma espécie que chama bastante atenção também devido à sua coloração amarronzada, mas também por possuir essas manchas amareladas na perna e também nas quelas. Veja como a quela desse animal é afilada, diferentemente dessa espécie aqui, ó, que vimos anteriormente, que é mais robusta. Essa aqui, em comparação, é bem fina e os dedos são bem mais longos. Essa espécie também apresenta um telson alongado. E o que eu acho interessante nas espécies desse gênero, Ananteres, é que eles apresentam um comportamento bastante diferente, que é a capacidade de separar uma parte do corpo para evitar a predação, que é conhecida como autotomia. Olha, e é um vídeo desse mecanismo. Quando o animal ele é submetido a um estresse, ele destaca uma parte do seu corpo. E isso ocorre para distrair, para distrair o predador. Só que em algumas espécies, em outros grupos de animais, como por exemplo, as estrelas do mar, conseguem regenerar essa parte que foi removida, como também ocorre isso com alguns grupos de lagartos. Só que o escorpião, ele não tem essa capacidade de regenerar essa parte que foi perdida. E isso gera um custo para ele, porque nessa parte do metassoma está parte do seu sistema digestivo e também do seu sistema nervoso. Ó, o ânus dos escorpiões ficam aqui, ó, nessa partezinha aqui. Então, posteriormente, eles conseguem sobreviver algum tempo na natureza, mas morrem por constipação. Algumas fêmeas conseguem até gerar novos filhotes, só que em um menor número, devido ao menor espaço dentro do seu organismo. Temos também no Piauí a espécie Titius estigmurus, que é conhecido como escorpião amarelo do Nordeste. Talvez, ou com certeza, é a espécie mais perigosa que temos aqui no nosso estado. E essa espécie, ela chama bastante atenção, porque elas não possuem nenhuma mancha, nem nas pernas, nem no pé de palco. Mas o que é característico dessa espécie, visualmente, é essa mancha triangular na carapaça, bem como essa mancha longitudinal, bem como essa mancha longitudinal nos tegitos. Na região do terceiro e quarto segmento do metassoma, tem essa estrutura aqui, que se chama serrilha, que é esse espinho aqui. Também o que é característico dessa espécie, que é de fácil identificação, é essa mancha aqui, ventral, na região do quinto segmento do metassoma. É uma espécie que apresenta uma ampla distribuição em todo o Nordeste, se reproduz muito rápido, porque realiza partenogênese,
e consegue gerar uma grande quantidade de filhotes. E também tem uma fácil adaptação no meio urbano, devido à sua capacidade, sua capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. É uma espécie sinantrópica e ocorre com muita frequência em Teresina. Tem a espécie Titius maranhense, que particularmente para mim é uma das mais bonitinhas, porque ele é amarelado, tem o corpo coberto por manchinhas amarronzadas. Na última porção do metassoma é mais escura em relação à anterior. Os machos medem entre 32 e 34 milímetros, já as fêmeas 27 milímetros. Eu já falei sobre a coloração. E após a sua descrição, a descrição dessa espécie, que o primeiro registro dela foi para uma cidade do Maranhão, descobriu-se que sua distribuição geográfica era muito maior, porque havia indivíduos que foram identificados errado, como outra espécie. E, no caso, essa espécie era Titius maranhensis. Essa espécie, Jaguar agamenon, é uma espécie que ocorre também com muita frequência onde habitamos, né, no estado do Piauí. Só que essa espécie ela é restrita, a outra é sinantrópica, mas essa espécie é relativamente grande em comparação com os outros organismos. Apresentam uma coloração alaranjada, avermelhada, sendo a região anterior da carapaça um pouco mais escura, e a região do mesossoma, ele vai clareando. E essa região aqui, eu acho que é o sétimo segmento do mesossoma, não, já é metassoma aqui, é mais clara em relação às outras. As pernas não apresentam manchas. O que é característico dessa espécie também é essas carenas bem marcadas em fileira. Veja, perceba, estão todas em fileira. E essa espécie, para quem já teve a oportunidade de ir ao campo ou se deparar com ela em algum lugar, é curioso que elas emitem um som, tá? Que algumas espécies podem emitir também um som, só que essa aqui é relativamente mais perceptível em relação às outras. E esse som, ele é transmitido pelos pentes. É como se fosse dois objetos se arranhando. Vivem em cupizeiros, mas podem ser encontrados em casas de taipas ou troncos apodrecidos. Em Teresina, há 2 relatos de escorpionismo com esse animal, um de uma mulher e outro de um homem. Ambos relatam que sentiram sudorese excessiva, formigamento em todo o corpo, taquicardia, e felizmente saíram bem. Já teve outro acidente com essa espécie, no estado da Bahia,
onde o agricultor estava no campo e foi picado por ela. O que ele sentiu foi coceira no local da picada. 20 minutos depois, ele começou a sentir os outros sintomas, como, por exemplo, que eu falei anteriormente, sudorese excessiva, taquicardia, formigamento, sente a língua pesando, só que, só que esses sintomas, eles persistiram por 24 horas, sumindo após esse período. Jaguar de Roche é uma espécie que se parece bastante com a espécie anterior. Eles apresentam essa coloração amarela, do amarelo claro ao amarelo escuro. Vivem sob pedras ou entre elas. Apresentam uma ampla distribuição geográfica também em todo o Nordeste do Brasil. São consideradas espécies endêmicas dessa região, só que há relatos de indivíduos introduzidos em outros estados brasileiros. Tem também a espécie Physochthonus debilis, que eles medem entre 23 e 30 milímetros. O que é característico dessa espécie também, assim como o Titius estigmuros, é que eles apresentam essa mancha na carapaça, mais escura na carapaça, e apresentam essa mancha aqui, ó, na região do mesossoma, mas ela é bem mais fina em relação a que ocorre em Titius estigmuros. Os últimos segmentos do metassoma dessa espécie é bem mais escuro e eles não apresentam dente subaculear, como tem em Titius estigmuros. São espécies que vivem em árvores e também entre pedras. O que é curioso dessa espécie é que ela desce da árvore para procurar um alimento. Quando captura a presa, ela sobe novamente para cima da árvore para evitar a predação. Apresenta uma ampla distribuição em todo o Nordeste, mas é encontrada com mais frequência no estado da Bahia e do Ceará. E a picada do escorpião, ela pode ser de dois tipos, local ou sistêmico. As picadas locais podem apresentar dor intensa e imediata no local da picada, semelhante a queimadura ou choque elétrico. Apresentam um inchaço discreto, podendo evoluir posteriormente, uma vermelhidão. Em algumas espécies, pode apresentar coceira, sudorese localizada, às vezes ao redor da picada, sensação de formigamento ou também dormência no local. E pode ser também considerado como sistêmicos, ou seja, atingir o sistema nervoso, pode gerar agitação, ansiedade, sudorese excessiva generalizada, e não apenas no local da picada, aqueles tremores, salivação intensa, como também se você sentir a língua pesando, lacrimejamento, náuseas e vômitos, e também a dificuldade para respirar. Em relação ao sistema cardiovascular, pode ocorrer o aumento da frequência cardíaca, que é ataque cardíaco, quando você sente seu coração disparado. A pressão arterial pode estar elevada ou, em alguns casos graves, a queda de pressão. Dor torácica, edema pulmonar agudo, que pode ser considerado como grave ou potencialmente fatal. E agora vamos ver alguns mitos e verdades em relação ao que fazer
quando alguma pessoa é picada por um escorpião. Eu já ouvi de algumas pessoas falando que se sugar o veneno passa os sintomas, mas isso é apenas um mito. Passar alho no local da picada também é um mito. O que pode ocorrer é inflamar ainda mais esse local, cortar o local da picada para espremer o veneno também é um mito. Beber leite corta o efeito do veneno, isso também é um mito. O que você pode fazer é lavar o local com água e sabão e procurar uma rede de atendimento mais próxima da sua casa ou do local que você estiver. E algumas medidas de prevenção, caso você encontre um escorpião, para que você não acumule lixo, porque os escorpiões eles gostam de se esconder em ambientes, os sinantrópicos, eles gostam de se esconder em ambientes escuros. Não acumule entulho, porque é propício para o desenvolvimento desse animal. Examinar calçados e roupas, quando você estiver principalmente em campo, você for calçar a sua bota, pegue sua bota, bata no chão e veja se não vai sair, nem é só um escorpião, é de modo geral, nenhum organismo de dentro, porque eles gostam desses ambientes escuros. Bem de frestas e buracos em casa, não deixe o pano de cama encostar na parede e no chão, porque eles podem subir para cima da cama pelo pano. Vasos e flores em cima do suporte. Brinquedos guardados, de preferência em recipientes de plásticos transparente para facilitar a visualização. Tampe vende portas e buracos. Tampe ralos, sifões de pias, tanques e banheiros. E atenção em cemitério, porque geralmente alguns cemitérios pode possuir muito entulho, tem muitas prestas, buracos, são lugares propícios para esses animais sobreviverem. E o que fazer quando encontrar um escorpião? Primeiro a gente sai correndo, né? Se desespera, se assusta, mas não é o certo a se fazer. Essa captura de escorpião, o manejo de escorpião compete ao município, que deve registrar, capturar e eliminar os animais que representam risco à saúde do homem, cabendo ao Estado supervisionar essas ações. Só que nem sempre essa resposta é tão rápida. Então, a gente tem que tomar algumas iniciativas para tentar conter esse animal. Como coletar um escorpião? Com bastante cuidado. Você pegue um recipiente transparente, não aproxime muito seus dedos. Você vai fazer colocar ele dentro do recipiente, pegar uma folha de papel chamex ou qualquer outra folha que você tiver, levantar um pouco esse recipiente e ir afastando a folha de modo que ocupe todo o espaço. Logo após, você vai pegar essa folha, vai virar o recipiente e com muito cuidado vai tampá-lo. O que você pode fazer também é tentar empurrar com uma vassoura para fora de casa, ou chamar de fato profissionais da área, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, ou a Vigilância Sanitária, ou
pessoas que são capacitadas para a captura desses animais. E o que não fazer quando encontrar um escorpião? Tentar matar com a mão ou com o chinelo, porque você pode ser picado. Geralmente, quando você vê uma barata, a primeira iniciativa que você tem é ir lá e pisar em cima. Com o escorpião é diferente. Você tem que ter muita calma e ver como vai tirar aquele animal dali de forma correta, sem causar nenhum acidente. Jogar veneno muitas vezes não funciona, porque esses animais eles são muito resistentes e eles vivem escondidos em ambientes que o veneno muitas vezes nem chega. E também não devemos ignorar o aparecimento de um escorpião, que onde tem um pode indicar que tenham muitos escondidos. Mas por que proteger esses animais? Mesmo eles sendo peçonhentos, mesmo eles causando riscos à vida dos seres humanos. É porque eles participam da diversidade biológica da Terra juntamente com outros animais. Participam do equilíbrio ecológico, pois são controladores de diversas populações de invertebrados, são de extrema importância para o desenvolvimento do estudo científico em relação à taxonomia, que é a descrição de novas espécies, são importantes também para a ecologia, que é a interação desses animais com o ambiente, como também na área medicinal, com a produção de soro antiescorpiônico. Sim, tem potencial medicinal, que é a produção de soro escorpiônico. Esse soro, ele é produzido no Instituto Butantan, em São Paulo, e também serve de alimentação em alguns países. E aí, vai um espetinho de escorpião. E é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Agradeço pela atenção e também pelo convite. Obrigada. Olá. Temos algumas perguntas aqui no chat. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Nós temos a pergunta da Juliana, que gostaria de saber se há sazonalidade entre os escorpiões, porque de vez em quando a gente recebe alertas, né? Tipo, já vi alertas no Instagram ou em notícias mesmo. Então, ela quer saber se há sazonalidade entre os escorpiões, se isso procede, e se há mesmo uma época que a gente deve ter mais atenção quanto à presença deles. Tem a sazonalidade e eles são mais propícios em ambiente quando o tempo está seco. Então, eles somem no período de chuva e aparecem novamente quando chega o verão, né? E também geralmente a gente evita coletar o escorpião quando tem lua cheia, porque a mata, a vegetação fica mais clara, então fica mais fácil da gente encontrar esses animais quando o tempo está mais escuro. Então, a gente evita coletar esses animais nesse período. Certo. Tem outra pergunta que existe relação entre o escorpionismo e as mudanças climáticas? Tem havido mudanças
nas áreas de ocorrência desses animais com o aumento das temperaturas? Então, essa pergunta é bastante curiosa. Eu tenho uma amiga que está fazendo, eu tenho uma amiga que está fazendo a dissertação dela com esse tema. Vou ficar te devendo essa resposta para quando eu souber dos resultados dela, mas é bastante curiosa essa pergunta. Certo. Tem outra pergunta. É verdade que os escorpiões são vingativos e se você não conseguir matar ele, ele volta para se vingar? Não é verdade. Os escorpiões, eles não são animais agressivos, eles não atacam do nada, eles atacam para se defender. Quando vamos para o campo, geralmente ele está lá, quieto no seu ambiente. Se a gente não for atrás, ele também não vai vir e atacar a gente do nada. Então, isso é um mito. Qual escorpião é o mais perigoso? O Brasil é É, o Títios cerulatus, que é conhecido como escorpião amarelo. sim. E do Piauí é o Títios stigmurus. Como saber se o escorpião que encontrei é venenoso? Eita, essa pergunta é complicada, mas geralmente são as espécies da família Buthidae que abrigam as espécies que são de importância médica. O que é característico dessas espécies, pelo menos de Títios cerulatus e Títios stigmurus, é aquela mancha triangular na carapaça, e de Títios cerulatus, que é outra espécie, né, do Brasil, ele também é amarelado, mas ele não possui aquela mancha. A espécie que eu trabalhava no meu mestrado, Botrurus rochai, é uma espécie que não apresenta importância médica, ou seja, você pode ser picado, pode sentir alguns sintomas, mas não ocasiona riscos, assim como outras espécies de títios. Geralmente, os títios têm uma mão, aquela bastante afilada, os Botrurus rochai, eles têm a mãozinha mais robustas. Algumas espécies de títios de importância médica têm aquele dente subaculear no telson, que fica próximo ao aguilhão, que serve para possibilita estabilidade no momento da picada. A Jussiara está perguntando no chat, nem todos são venenosos? Então, todas as espécies de escorpiões têm o órgão inoculador do veneno e produzem o veneno. Só que nem todas as espécies podem ocasionar acidentes graves em seres humanos. Geralmente, algumas espécies que fazem parte da família Buthidae. É isso. O Iso está perguntando, geralmente, quantos filhotes uma fêmea gera por gestação? Isso é bastante relativo, depende muito da espécie, mas de 30 a 40, as espécies que apresentam um tamanho maior em relação às outras pode gerar um maior número de filhotes, e também as espécies que realizam partenogênese. Pode. Artemisia, é verdade, quando o escorpião é menor, ele é mais venenoso? Essa pergunta é bastante difícil de ser respondida, mas vamos partir do ponto que o indivíduo
que o indivíduo filhote ele tenha a mesma potência do seu veneno, seja tão tóxico quanto um adulto. Só que um adulto, ele é bem maior, ele apresenta uma maior massa corporal, então ele consegue produzir mais veneno e também inocular uma maior quantidade de veneno na vítima ou na presa. Então, isso não é verdade. Por que os escorpiões ficam em lugares sujos? Nem todas as espécies são as espécies consideradas como generalistas, devido à facilidade de encontrar abrigo, de encontrar alimentos, por exemplo, em entulhos, em bueiros, tem muito o quê? Baratas. Então, esses organismos, eles ficam nesse ambiente devido à facilidade de encontrar alimento e também abrigo. Qual a expectativa de vida média de um escorpião no ambiente natural? Varia muito, de 3 a 8 anos, se ele não for predado. Os escorpiões, eles podem regenerar alguma parte do corpo se perderem? Não, eles não podem regenerar, diferentemente de algumas estrelas do mar ou de alguns lagartos, que os lagartos podem regenerar na sua cauda, os escorpiões, eles não regeneram nada. Isso causa essa decisão deles de destacar uma parte do corpo para distrair a presa, gera um custo. Ele perde parte do seu sistema digestivo, seu sistema nervoso, fica mais difícil para o macho encontrar uma fêmea, porque durante o acasalamento rola aqueles toques, né, do metassoma. Então, a fêmea, muitas vezes, ela pode não estar receptível. E em relação à gestação, as fêmeas podem até gerar novos filhotes, só que em uma quantidade reduzida, devido ao pouco espaço no seu abdômen. A Artemisia está perguntando no chat como os escorpiões detectam suas presas. Eles detectam as presas a partir das cerdas sensoriais especializadas, conhecidas como tricobótrias, ou seja, eles sentem vibrações no ambiente, percebem que alguma presa ou predador está se aproximando, logo ataca ou se defende. O escorpião tem algum predador natural que o caça? Tem galinhas, sapos, geralmente se alimenta de escorpiões. Só que em relação às galinhas têm hábitos noturnos, diurnos. Já os escorpiões têm hábitos noturnos. Então, às vezes é muito difícil esses dois animais se encontrarem devido à logística, né? Mas as galinhas e sapos são predadores naturais desses animais. Quando o escorpião pica alguém ou ele come quando ele se alimenta, ele já produz veneno logo em seguida ou ele fica sem veneno por algum tempo? O escorpião, ele não vai gastar o seu veneno à toa, então ele não desperdiça veneno. Se ele conseguir capturar a presa com seus pedipalpos, ele não vai inocular o veneno, mas se a presa for resistente, aí sim ele vai inocular o veneno para essa presa morrer mais rápido. Certo. A Alicia está perguntando no chat, por que o escorpião é resistente aos inseticidas? Esses animais, eles são muito resistentes a inseticidas, de fato, só que isso ocorre porque eles
eles se escondem em ambientes que muitas vezes esse veneno nem chega. Por exemplo, um buraquinho, uma fresta numa parede. Então, geralmente, quando alguém vai detetizar a casa, né, eles podem se esconder em ambientes que o veneno nem chegue perto, diferentemente de outros insetos e aranhas que morrem com mais facilidade. Os escorpiões é difícil de morrer devido a serem difíceis de encontrar. A Artemisia está perguntando no chat, qual a relação entre escorpiões e saúde pública no Brasil? Tá. Em alguns lugares tem surtos de escorpiões, mas compete ao município, ao estado, tentar realizar o manejo correto dessas espécies, para que não atinja, de fato, a população, embora que muitas vezes a resposta é demorada. Não sei se é isso de fato que ela perguntou. Certo. Era só essas as perguntas que tinham aqui no chat. E é isso. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Bom, primeiro queria te agradecer, Bianca, pela palestra, foi muito boa. Eu, particularmente, embora eu esteja envolvida nesse projeto, eu trabalho com abelha, não trabalho com escorpião, trabalho há quase 30 anos com abelhas, e aí tive um problema pessoal com os escorpiões na minha casa, e aí comecei a ficar, assim, na realidade, bem, primeiramente, incomodada e com medo, né, porque é um bicho perigoso, e depois também fascinada, porque eles são muito interessantes, né, muito mesmo. Enfim, a minha pergunta é o seguinte, quando eu comecei a ler sobre esses bichos e tal, e conversar com as pessoas, sempre tem essa fala de aqueles de importância médica, né? E aqueles que não têm importância médica. E aí eu comecei a ler, inclusive até tem um artigo do próprio professor Leonardo que fala sobre um relato de caso, acho que você até mostrou na palestra, né? E quantas reações, né, que causa? Por exemplo, o jaguagir, que é o jaguagir agamenon, que é um que está ocorrendo bastante em casa. E eu fiquei pensando, poxa vida, mas tem tudo isso de reação e ele não é considerado de importância médica? Assim, minha pergunta, na realidade, é mais uma reflexão, até mesmo para quem está assistindo, que na realidade todos merecem um cuidado, porque embora haja essa classificação, né, importância médica e não importância médica, na minha concepção, todos têm importância médica, porque os efeitos são muito, muito perigosos, né? Muito ruins. Queria saber o que você acha disso. Do meu ponto de vista, eu concordo com você. Eu acho que em relação ao jaguar de Agamemnon, acho que talvez nas próximas revisões, essa espécie ela vai ser considerada também de importância médica, devido a um número de acidentes que estão ocorrendo ultimamente com ela. Da mesma forma, a Titius maranhense é uma espécie que também não era considerada como de importância médica, só que os registros com acidentes com essa espécie também está aumentando bastante. Então, eu acredito que poderiam ser, depende, considerados também como espécies de importância médica. Então isso vai tendo revisões, né, para poder incluir. É porque eu fico pensando que, para quem é leigo, por exemplo,
Essa classificação de sem importância médica ou com importância médica termina sendo meio que um serviço, porque às vezes a pessoa fala, não tem importância médica, ok, e não é ok, né? Então, como a gente esse projeto ele tem como função a educação, né, para a gente poder prevenir, eu acho que, de repente, quem trabalha com esses bichos realmente tem que ter cuidado com essa classificação, né? Porque pode gerar esse pensamento nas pessoas de que não é de importância médica, então tudo bem, eu posso pegar nele, de repente, sei lá, né? Tem gente que pode pensar assim, né? E é perigoso. Pois é, e assim, isso de importância médica é para a gente que sabe separar as espécies. Agora, uma pessoa leiga que não sabe que espécie é que lhe picou, é mais fácil ela, se tiver como, pegar a espécie, levar para uma rede de atendimento também, ou se nem pegar a espécie, é melhor você procurar uma ajuda mais especializada do que você ficar pensando, é de importância médica ou não é de importância médica. É melhor procurar ajuda antes de descobrir se é ou não é. Mais perguntas? Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Bom, em relação à pergunta da Alicia, né, do controle desses animais, é uma questão bem complexa na nossa área, né, Bianca? Assim, muita discussão sobre isso. Nós temos aí alguns centros de pesquisa que têm se voltado para essa temática de controle. Nós temos alguns produtos que têm sido utilizados e é uma coisa assim um pouco sombria ainda na área. E a gente vai ter uma pessoa para falar sobre isso, né, no terceiro dia de evento, que é uma pessoa que já tem experiência nessa área e que vai trazer para a gente aí evidências de algumas coisas que têm sido usadas, algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam tanto. Mas essa questão do abrigo do animal é muito importante e tem que ser considerada, né, na hora dessa utilização. Outra característica interessante dos escorpiões que ajudam muito nessa resistência a esses produtos é a capacidade de fechar suas entradas respiratórias, né? Eles têm essa capacidade muito, muito forte e aí eles fecham e fogem, né? Então, para você conseguir fazer esse manejo, você tem que ter, de fato, uma aplicação especializada com base em conhecimento científico. Então, são spoilers aí para os próximos capítulos, tá? Surgiram aqui mais duas perguntas, eu acho. Mas esses que se dizem importância médica são só os venenosos? Bom, Jussiara, como a Bianca falou, todos são venenosos, né? Porque o conceito de venenoso é o animal que pode produzir veneno, que produz, né? Aí tem o outro conceito que é de peçonhento, que é o animal que é capaz de inocular esse veneno de alguma forma. O escorpião é os dois, né? Ele produz o veneno e ele é peçonhento. E todos eles são. A questão da importância médica, e aí eu vou ser um pouquinho advogado do diabo aí em relação ao Ministério da Saúde, né? Que é quem faz essa classificação de animais de importância médica. O que eles consideram para fazer essa classificação? Além da capacidade neurotóxica do veneno, eles consideram a quantidade de complicações em relação à população, né? Então, quando eles conseguem identificar várias pessoas com complicações por picada de uma determinada espécie, aí eles revisam a lista e adicionam outra espécie. No caso desses animais que têm causado problemas aqui, o que eu escutei de um especialista do Butantan é que o número de complicações ainda não é suficiente para essa reavaliação, né? Então, são muitos acidentes acontecendo, mas dessa quantidade grande de acidentes, só alguns poucos têm complicações severas. Você me corrija se eu tiver falado alguma coisa que não fez sentido, Bianca. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Tá correto, sim. Pronto. Aí tem a outra aqui que é: se caso uma gestante for picada pelo escorpião, corre algum risco para o bebê? Sim, pode causar risco tanto para a mãe quanto para o bebê,
mas depende também da quantidade de veneno que é inserido nesse corpo do animal. Aí ela vai, e também da espécie, né? Aí você vai sentir todos aqueles sintomas que já foram falados, que é dorese excessiva, formigamento no corpo, na língua, taquicardia, e isso com certeza não é bom nem para você, quanto mãe, quanto para o seu bebê. A questão do público de risco, né, da população de risco para esse agravo, é criança e idoso, porque tem um sistema imunológico fraco, criança principalmente porque tem o corpo muito pequeno, né? Então, o veneno ele acaba se espalhando muito rápido. Então, o risco acaba E sendo pessoas também com comorbidade, comorbidades, que né? Que não vão conseguir reagir tão bem ao veneno. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Bom, mais uma vez, agradecer de novo, Bianca. Foi ótima a palestra, a gente aprendeu muito aqui hoje. Eu estou gravando, tá? Essa videoconferência, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube para ficar disponível para o pessoal assistir. Tem alguma relação para a quantidade de veneno que é injetado? Por exemplo, se é a mesma quantidade ou existe uma variação? o escorpião ele tem total domínio sobre seu veneno. Ele não vai inocular, ele não vai desperdiçar seu veneno. Ele vai inocular uma quantidade. Quando se refere à presa, que ele acha que vai matá-lo, e em relação às pessoas, ele também ele tem esse controle, ele não vai desperdiçar todo o seu veneno de uma vez. Ele libera o que ele achar que é suficiente, então ele tem com total domínio do seu veneno. Muito legal essa questão na hora da predação, que se o animal for pequeno, né, ele só usa os pedipalpos. Ele nem gasta Sim. veneno, ele não precisa. Aí essa questão do controle é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente vai disponibilizar tanto essa como as próximas rodadas de conversa, né? E aí no próximo final de semana, próximo sábado, a gente vai ter a doutora Estela Zollner, que é uma médica pediatra que é especialista nesse agravo. Então a gente vai acabar se aprofundando bem mais aí nessa questão do escorpionismo, com o olhar de uma pessoa que trabalha no dia a dia com isso, né? Aqui a gente acaba falando muito sobre questão clínica e a gente trabalha muito com a questão do campo, do animal, da biologia, da ecologia dele. Então, o que a gente está falando aqui vai ser reforçado ou não aí pela doutora Estela no próximo final de semana. E aí depois, em seguida, no outro final de semana e último, a gente tem a Adriana da Ecotec Pragas Urbanas, que trabalha com isso e que vai falar um pouco sobre esses métodos de controle desses aracnídeos, principalmente em ambiente urbano. Bom, só falando um pouco sobre essa questão da saúde pública e o escorpionismo, tem sido uma crescente de casos no Brasil que assim, foi uma explosão, principalmente nos últimos 20 anos. A gente tem se preocupado, algumas pessoas têm se preocupado com isso, porque tem se tornado normal, e não deveria ser normal, ver crianças e idosos e pessoas com comorbidade morrendo por picada de escorpião. Então, o número de casos tem crescido demais, e o que tem parecido é que não existe um esforço conjunto dos estados e dos municípios para tentar, de alguma forma, mitigar esses efeitos, né? Então, o que a gente tem visto é ações isoladas do poder público. Então, no estado de São Paulo, a gente tem ações isoladas interessantes, no estado de Minas Gerais, que são estados que historicamente já têm problema com o escorpionismo, né? Mas a gente não tem visto a integração desses esforços para se preocupar com isso em nível nacional, né? Então, esse evento também tem esse objetivo de fomentar o máximo de discussão sobre esse tema, para que no futuro próximo a gente consiga enxergar isso como um problema de saúde pública, como é, por exemplo, as arboviroses no país. Então, a relação do escorpionismo com essa questão é praticamente essa.
Bom, se não tiverem mais nenhum comentário, pessoal, eu vou só avisar vocês aqui que para os participantes a lista da frequência está aí no chat. Vocês entram lá, registram, tá? Daqui a 30 minutinhos a frequência fecha e aí só abre de novo no próximo sábado. Então, registrem a frequência de vocês para que vocês consigam o certificado, caso tenham interesse. Mais uma vez, Bianca, muito obrigado. Obrigado pela presença da professora Juliana. Obrigado pela presença da Adriana também, que está aqui hoje com a gente. E muito obrigado pela presença de todos hoje aqui, nesse sábado de conhecimento, de troca de conhecimento, de conversa. Então, um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado. Obrigada, eu também agradeço pelo convite. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.